Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na última aula, nós aprendemos sobre a introdução ao livro de Mórmon. O que é o livro de Mórmon? Aprendemos sobre que ele é um outro testamento de Jesus Cristo, comparável à Bíblia, né? E se você não assistiu à última aula, eu convido você a assistir a última aula, que é a introdução ao livro de Mórmon. Bom, e nesta aula aqui, nós vamos aprender como o livro de Mórmon chegou até nós. Então, nós vamos responder para que você saiba como que o livro de Mórmon chegou até nós. Vamos lá. Quando Joseph Smith, que era um americano, tinha 14 anos de idade, muitas igrejas diziam-se verdadeiras, mas ele não sabia a qual delas filiar-se. Então, Joseph Smith era um jovem de 14 anos, onde ele vivia, haviam muitas igrejas, e cada uma daquelas igrejas falava que ele deveria se filiar à sua igreja, seja metodista, batista, católica, haviam várias igrejas, e todas elas diziam-se verdadeiras, e ele não sabia, porque todas se diziam ser verdadeiras, e ele não sabia qual igreja ele deveria se filiar. E aí foi quando ele, estudando a Bíblia, um dia ele leu em Tiago 1, capítulo 1, versículo 5, ele leu: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E aí, Joseph, quando ele leu essa escritura, ele precisava saber qual igreja estava certa, então ele decidiu perguntar a Deus. Então, como está escrito em Tiago 1:5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, ele foi exatamente o que ele fez. Ele foi pedir a Deus sabedoria para saber a qual daquelas igrejas ele deveria se filiar. Então, numa manhã de primavera, Joseph foi orar em um bosque perto de sua casa. Então, depois que ele leu essa escritura em Tiago 1:5, ele sabia que ele deveria orar e pedir a Deus, assim como disse a escritura. Então, ele escolheu um local naquela manhã de primavera, que foi um bosque perto da sua casa. E ali ele foi fazer a oração para perguntar para Deus a qual igreja ele deveria se filiar. Quando ele se ajoelhou e começou a orar, Satanás tentou impedi-lo. Joseph orou ainda com mais fervor, pedindo ajuda ao Pai Celestial. Então, olha só, a oposição nesse momento especial. Quando Joseph Smith ele se ajoelhou para perguntar ao pai a qual igreja ele deveria se filiar, Satanás ele se apresentou ali e tentou impedi-lo de fazer aquela oração. Mas ainda assim ele continuou, venceu ali aquela força inimiga e fez a oração pedindo ajuda ao Pai Celestial. E depois que ele fez essa oração, Joseph viu o Pai Celestial e Jesus Cristo em uma coluna de luz. Joseph viu o Pai Celestial e Jesus Cristo em uma coluna de luz. O Pai Celestial apontou para Jesus Cristo e disse: Este é meu filho amado, ouve-o. Então, esta foi a resposta que Joseph Smith recebeu. Depois que ele venceu a força inimiga, Satanás, ele conseguiu fazer a oração, e depois que ele fez a oração, veio a resposta daquela escritura em Tiago 1:5. Foi quando o Pai Celestial apontou para Jesus Cristo e falou: Este é meu filho amado, ouve-o. Então, imagina só essa cena, um jovem de 14 anos fazendo uma oração a Deus, e Deus, juntamente com Jesus Cristo, aparece para esse jovem como a resposta de sua oração. Joseph perguntou a qual igreja ele deveria filiar-se. Jesus disse a ele que não se filiasse a nenhuma delas, pois estavam todas erradas. Então, quando o Pai Celestial apresentou seu Filho Jesus Cristo, pedindo para que ele ouvisse Jesus Cristo, essa foi a resposta que Jesus Cristo disse para Joseph:
que ele não se filiasse a nenhuma igreja, pois todas estavam erradas. Quando Joseph contava às pessoas o que tinha visto e ouvido, elas riam dele. Os líderes de muitas igrejas começaram a persegui-lo. Então, Joseph, um rapaz de 14 anos, como ele teve essa experiência, ele acabou compartilhando essa experiência que ele teve, apesar que não é para menos, é uma experiência de você ver Deus, você ver Jesus Cristo. Eu acredito que cada um de nós teria o mesmo desejo de compartilhar essa experiência tão significante. E foi o que ele procurou fazer. Só que as pessoas riam dele, ninguém acreditava. Um jovem de 14 anos que teria visto Deus e seu filho Jesus Cristo. E não só as pessoas, mas os líderes daquelas igrejas também começaram a perseguir Joseph Smith. Bom, passaram 3 anos e certa noite, Joseph, ele estava orando, pedindo que seus pecados lhe fossem perdoados e perguntando o que deveria fazer. Então, como resposta, ele recebeu que ele não deveria se filiar a nenhuma daquelas igrejas. Ele continuou orando a Deus para saber o que ele deveria fazer, já que nenhuma daquelas igrejas eram verdadeiras. E aí, enquanto ele estava fazendo essa oração, olha o que aconteceu. Um anjo chamado Moroni apareceu a Joseph e falou-lhe a respeito de um livro escrito em placas de ouro. Joseph deveria traduzir para o inglês o que estava escrito nas placas. Então, enquanto ele orava no seu quarto, assim como ele fazia sempre, desta vez, depois de ele ter visto Deus e Jesus Cristo como resposta das suas orações, passado alguns dias, apareceu um anjo para ele. E esse anjo falou a respeito desse livro que estava escrito em placas de ouro, que ele deveria traduzir para o inglês o que estava escrito nessas placas. Depois que Moroni, depois que esse anjo apareceu no quarto dele, depois que ele foi embora, o anjo, Joseph ficou pensando em suas palavras. Imagina só a cena, você está lá no seu quarto fazendo uma oração, aparece um anjo, que é o chamado anjo Moroni, e conversa com você. Então, Joseph ele ficou ponderando e pensando sobre aquele fato, aquilo que tinha acontecido naquela noite. Mas naquela mesma noite que ele ficou pensando no que aconteceu, o anjo Moroni apareceu a ele mais 2 vezes. Então, ele teve uma conversa com o anjo Moroni por 3 vezes, na mesma noite. Ou seja, para que ele não ficasse imaginando que ele tinha visto um anjo, porque ele poderia falar, isso é coisa da minha cabeça, eu acho que eu vi um anjo. Mas para que não houvesse dúvida, esse anjo apareceu mais 2 vezes para ele. No dia seguinte, Joseph subiu ao topo do Monte Cumora, no qual ele havia tido uma visão. Então, quando o anjo falou para ele que havia um livro escrito em placas de ouro, ele teve uma visão do local da onde estaria esse livro registrado em placas de ouro. Então ele foi lá e subiu ao topo desse monte que chama Monte Cumora, da onde ele teve essa visão, e lá ele encontrou uma grande rocha. Ele removeu a rocha com uma alavanca. Embaixo da rocha havia uma caixa feita de pedra. Joseph olhou da caixa e viu as placas de ouro. Então, depois que ele removeu aquela pedra, ele olhou para dentro da caixa e o que tinha dentro da caixa? Ali estavam as placas de ouro, da qual o anjo Moroni havia dito para ele naquela noite. Moroni apareceu e disse a Joseph que não levasse as placas, mas que voltasse naquela mesma data durante os próximos 4 anos. Olha só, quando ele removeu a pedra com uma alavanca, que ele viu as placas de ouro, qual é a reação automática quando você vê aquelas placas? Você vai querer pegar aquelas placas e manusear aquelas placas. E quando ele foi fazer isso, apareceu o anjo Moroni e falou para ele, opa, Joseph, não pegue, não leve essas placas. Deixe ela aí,
volte aqui a ter um encontro comigo nessa mesma data durante os próximos 4 anos. Então, o anjo apareceu e falou isso para ele. Volta aqui novamente durante os próximos 4 anos. E aí, Joseph, ele recebia as instruções do anjo Moroni todas as vezes que ele voltava àquele lugar. Então, durante o período de 4 anos, na mesma data, ele tinha um encontro, Joseph Smith tinha um encontro com o anjo Moroni e recebia as instruções antes de ele pegar aquelas placas de ouro. Depois de 4 anos, Joseph pôde finalmente levar as placas de ouro. Ele utilizou o Urim e o Tumim para traduzir parte delas. Então, olha só, depois que ele recebeu todas as instruções do anjo, ele pôde, depois de 4 anos, ele pôde, assim, levar as placas de ouro. Só que para traduzir essas placas de ouro, ele precisou usar uma ferramenta chamada Urim e Tumim, para traduzir uma parte do que estava escrito. Joseph contou com a ajuda de escribas. Eles escreviam o que ele ditava ao traduzir. Então, enquanto Joseph Smith estava traduzindo o que estava escrito naquelas placas de ouro, havia um homem chamado escriba que ia ali escrevendo todas as coisas que Joseph ditava. Depois que ele traduziu todas as placas, né, tudo aquilo que estava contido nas placas de ouro, depois que ele traduziu ali, juntamente com o escriba, né, que ajudou nesse trabalho, e ali estava feita a obra de tradução, ele levou essa tradução a um tipógrafo, levou a tradução para uma gráfica, que assim pôde transformar essa tradução em um livro. O livro foi chamado de O Livro de Mórmon. Então, esse livro de Mórmon conta a história de um povo que viveu nas Américas há muito tempo. Fala também a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, é desta maneira que o livro de Mórmon veio até nós, que é a resposta da nossa pergunta inicial. Como que o livro de Mórmon veio até nós? É desta maneira que o livro de Mórmon veio. Eu espero que você tenha aprendido sobre, nas aulas anteriores, o que é o livro de Mórmon e como ele veio parar até nós, como ele chegou até nós. Eu espero que você tenha encontrado respostas. Se você não conhece o livro de Mórmon, nunca ouviu falar, eu espero que você continue aqui comigo nestas próximas aulas, onde nós vamos estudar todos os capítulos do livro de Mórmon, todos os profetas que aqui registraram, os profetas que viveram aqui nas Américas, que registraram suas profecias, estão todas registradas no livro de Mórmon, que é um outro testamento de Jesus Cristo. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, eu convido você a compartilhar aqui nos comentários o seu testemunho do livro de Mórmon. Se você não tem um livro de Mórmon e quer ganhar um livro de Mórmon, clique no link que eu vou deixar aqui abaixo, ou você comenta nos comentários, eu quero um livro de Mórmon, que eu vou fazer chegar um livro de Mórmon até a sua casa. Tá ok? Muito obrigado a todos. Até a próxima aula. E na próxima aula nós vamos entrar e vamos começar a estudar o livro de Mórmon. Nestas 2 aulas foi só uma introdução do livro de Mórmon, o que é o livro de Mórmon e como ele chegou até nós. Mas nós efetivamente vamos começar a estudar o livro de Mórmon na próxima aula, que nós estudaremos o 1º capítulo e eu convido você a estar aqui comigo. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a próxima aula.